o varejo físico, ele precisa se diluir um pouco mais, ele precisa ficar menos centralizado e ir mais para perto do consumidor. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que uma OXXO, por exemplo, é um baita case de varejo. Quando uma Riachuelo, por exemplo, coloca uma loja dentro de um Detal, de um Rock in Rio, ela está trazendo o varejo para outra experiência. Perfeito. Você precisa levar o varejo para dentro da vida do consumidor e não achar que o consumidor vai inserir o varejo dentro da sua própria vida por opção própria. Mas assim, o varejo está se mostrando eficiente quando ele entende que ele precisa entrar na vida do consumidor e não esperar que o consumidor venha até ele fazer a sua compra. Oi, eu sou Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Estou aqui com Victor Alexandro e Caroline Ferradosa para o nosso papo de hoje, que vai ser sobre o Retail Media Marketing. A gente vai falar aí então sobre essas estratégias que estão sendo cada vez mais faladas sobre o marketing dentro do varejo, né? O varejo é uma baita plataforma de comunicação e agora eles cada vez mais têm aproveitado aí essas estratégias de marketing dentro já do ponto mais próximo de contato que o consumidor tem ali, né, com a comunicação. A gente vai falar um pouquinho disso, porém antes o Victor vai trazer aí para vocês todos os tópicos do que a gente vai falar hoje. É isso aí, pessoal. A gente começa aqui falando sobre o que é, né, esse Retail Media e Retail Marketing. Depois a gente vai para tendências no Retail Marketing, Consumer Experience no varejo, Data Driven Retail Marketing, um monte de palavra difícil, Marketing Digital aplicado no varejo, vamos falar aqui se vale a pena ou se não vale, o papel da loja física no cenário digital e como reinventar o varejo físico para atrair consumidores. E aí, obviamente, a gente termina com as nossas considerações finais. Boa, mas antes de começar eu queria lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram como GKPBcast, já no TikTok vocês conseguem achar nossos conteúdos dentro do perfil do GKPB Oficial. E é bom você seguir que aí você já fica por dentro de tudo, não só dos nossos episódios. Se você quiser ver nossos episódios no YouTube, é só procurar pelo canal do Geek Publicitário. E também a gente está nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e tudo mais. É só vocês buscarem por GKPBcast que vocês podem ouvir a gente fazendo faxina, dirigindo, enfim. Ouve a gente em todas as situações aí. Temos pessoas ouvindo a gente fazendo faxina, né? A gente já falou aqui em episódios anteriores. A gente tem a galera, inclusive, aí que tá comentando dos nossos episódios, né? A galera tá tudo vapor aí, falando, meu Deus, vocês são incríveis, nossa, vocês são demais, o melhor podcast que existe no mundo. E aí a gente fala, é verdade. Tem aqui o Éder, né? O Éder comentou lá, Éder Mariano 254, ele comentou lá no YouTube. Parabéns pelo podcast, o assunto foi ótimo, vocês abordaram com muita densidade e propriedade temas super interessantes. Foi o primeiro episódio que acompanhei, mas já virei fã, ansioso pelos próximos. Qual foi esse episódio? Foi o episódio de tendência. Se você não viu, ó, acredita no Éder, hein, galera? Tá muito bom esse episódio. E tem aqui um Reels nosso que tá com vários comentários, né? No episódio do mercado de energéticos, o Viver de Pet, eu não sei o nome dele, mas ele comentou aqui, parabéns pelo conteúdo, assisti até o final. O que vocês acham de energéticos não gaseificados? Tem mercado? Eu acho uma delícia, inclusive o de chá de Monster, nossa, muito bom. É o melhor, eu tomei hoje, inclusive. Mas eu não sei se tem mercado, tá? Eu acho que a galera tem muito receio ainda de consumir, porque eu acho que os energéticos não gaseificados, eles enfrentam, na verdade, agora a mesma luta que os refrigerantes sem açúcar enfrentaram há um tempo atrás e agora já tá começando a ficar normal. O preconceito, você acha? Tipo, acho que vai ser muito ruim. Eu acho que tem um espaço para esses... Eu até respondi ele aí, né? Dizendo que eu acho que eu vejo espaço muito voltado para essas bebidas mais vitamínicas que a gente tem visto também. Porque são bebidas que não necessariamente apostam na gaseificação, né? Então, a gente viu lá os chili drinks, por exemplo, eles tinham um monte de bebidas com vitamina, com não sei o quê. Então, eu acho que tem espaço para essas bebidas energéticas não gaseificadas, mas eu acho que, tirando o gás, que traz esse apelo forte para o consumo, ela precisa trazer alguma outra coisa que traga esse diferencial, né? Porque senão ela parece que só está faltando alguma coisa ali. Então, eu acho que trazer vitaminas, trazer minerais, trazer algumas dessas coisas que fazem bem enquanto bebidas voltados para o bem-estar, eu acho que pode fazer sentido. E essa estratégia da Monster, desse que o Victor falou, foi muito legal, porque eles trouxeram o chá, que é uma bebida que as pessoas já conhecem, gostam e não tem essa
essa questão com preconceito de ter um gás, né? Então, o chá é consumido sem gás. Então, eles trouxeram isso para dentro do energético e foi super bem aceito, né? Na minha visão. Todo mundo que eu falo ama esse Monster de chá verde. É uma delícia. E a gente tem outros comentários aqui. No episódio ainda de tendências para marketing e comunicação de 2025, mais uma vez te convido a ir lá ver. Os pequenos Jedis deixaram um comentário lá no nosso Instagram falando que aula, 10 episódios em 1. Muito obrigada, galera, pela participação de sempre. E a Bela Silva também deixou comentário sobre esse mesmo episódio, falando: amei o episódio. Parabéns, o conteúdo está demais. Então, assim, galera, se você ainda não viu, tá perdendo tempo. 2025, ó, já estamos falando de Páscoa, de várias coisas, você tá aí, ó, ficando pra trás, hein? A gente tem aqui o nosso corte sobre a Cacau Show, que bombou, né? Que a gente fala... Viralizou! Uhul! Bate o sim! Cara, é muito doido, né, velho? A gente tem aqui o nosso episódio da Cacau Show, que a gente... esse foi muito bem, né? E a gente tem vários comentários do pessoal, ó, Felipe Abori deixou lá, sem contar que o sabor, a gente tava falando muito sobre essa preferência da geração Z pela Cacau Show, ao invés de marcas como a Nestlé. O episódio era marcas preferidas da geração Z, marcas preferidas que da também geração tá Z. muito bom. Exato. Ele tava falando lá que, sem contar que o sabor de chocolate de verdade da Cacau Show comparado com a Nestlé, que tá pura gordura, os açúcares em todos os produtos dela e que usem chocolate. O passatempo mesmo pioraram o biscoito de uma forma que nem de longe lembra o antigo. Aí tem aqui o Rafael Berlandi, que diz que a Nestlé parece estar estagnada no tempo, sem lançar produtos realmente inovadores. Além disso, a qualidade e o sabor dos produtos já não são os mesmos, como se tivessem deixado de lado as receitas que conquistaram o público. Se a empresa retomasse as receitas originais junto com o design e o formato dos produtos da década de 80 e 90, mesmo que custassem um pouco mais caro, não há dúvida de que o público compraria novamente com entusiasmo. Eu concordo, eu acho que a Nestlé está muito focada em otimizar custo, e tá perdendo em marca. Eles não se tocaram muito disso ainda, que a economia no custo tá gerando perda de força e de valor de marca, e tá levando a Nestlé para um caminho que eu não sei se vai ser fácil de sair. Eles têm um problema grande, né, porque a qualidade deles era muito boa, então assim, para você reduzir um pouco que seja, o seu público já vai perceber. Exato, e foi exatamente o que o Fábio falou aqui, ó, Fábio _ Piua, ou Piua, não sei, a Cacau Show conquistou um espaço que as outras perderam, que é o aspecto emocional. Pode parecer clichê, mas a Cacau Show vende experiência e não chocolate. A Nestlé já foi assim, ela era sinônimo de confiança. Eu adorava passatempo. Muito triste com o que eles fizeram com o passatempo, tá? E não é nem questão de, era na infância, não, porque foi de um dia pro outro, mudou a fórmula, acabaram com a minha vida. Aqui o André Aleph, que tá sempre comentando aí nos nossos vídeos e tal, e nas nossas redes sociais, ele deixou aqui, ó, o prestígio da marca ferra muito com a percepção do produto. Se você der um chocolate da Cacau Show de presente, a pessoa vai achar que você pensou na escolha. Se você der um da Nestlé, ela vai pensar que você pegou uma barra qualquer que estava sobrando no seu armário. Então acho que tem isso, né? A Cacau Show conseguiu se posicionar como um item de valor, né? Total. Então agora, depois de ler aqui os comentários da galera e também de estimular que você deixe seu comentário já, antes da gente começar o nosso episódio, já pode deixar o seu comentário aí. A gente vai para a vinheta e a gente volta para falar sobre o Retail Marketing. GKPBcast. O que é Retail Marketing? Vamos falar aqui da definição de Retail Marketing? Vai você, Victor, fala aí pra gente a definição do Retail Marketing. Então, você me pegou, né, quando você falou desse Retail Marketing aí, porque muita gente chama, na verdade, de Retail Media, e o Retail Marketing, ele é meio que uma parada que se mistura ali com o Retail Media, que aí eu peguei aqui uma definição um pouco convencional. Então eu peguei aqui um pouco do que o pessoal do Ultra Host descreveu, que apesar da base do marketing serem os convencionais 4 P's, que é produto, preço, praça e promoção, disse que quando se trata de Retail Marketing, outros 2 fatores podem ser distinguidos, que são pessoas e apresentação. O primeiro, pessoas, no caso, relaciona-se à importância dos vendedores serem conhecedores e amigáveis com a principal implementação da experiência do cliente. Em contraste, o segundo, que é a apresentação, refere-se à necessidade de apresentar um ambiente de retail visualmente atraente e envolvente, consistente com a imagem da marca. Ou seja, basicamente, o Retail Marketing vai muito de encontro com aquilo que a gente teve aqui naquele episódio que vocês fizeram com a Ellen, que é totalmente voltado para o Consumer Experience, né? É o CX.
Porque vai muito de encontro, aqui além de tratar sobre a venda do produto, você vai se tratar, óbvio, vai chegar aquela parte do Data Driven que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas você vai se tratar principalmente de como você pode oferecer uma melhor experiência para o seu consumidor para que ele consuma mais. Né? Sim. E é o que a gente vem falando muito nos nossos episódios de estudos geracionais, né? Que essas novas gerações que estão vindo com poder de compra mesmo no mercado, elas valorizam cada vez mais a experiência do produto e não só comprar o produto e pronto, acabou, né? Tem toda uma cadeia ali do ciclo que a gente já falou com a Ellen sobre isso, desde da compra, fidelização do cliente e tudo mais. Então isso é muito relevante para as marcas atualmente, para ficarem por dentro e não perderem espaço de mercado. Eu acho que o varejo Cara, o varejo é o motor da publicidade, né? É o sangue. É o sangue pulsante ali da publicidade, né? O varejo não tem nada como o varejo, né? Tipo, o varejo é correria, todos os dias é começar de novo, né? Porque não tá nada garantido. Se você tem uma marca que por exemplo, vamos pegar a Casas Bahia, sinônimo de varejo no Brasil por anos. Quem é a Casas Bahia hoje, né? Não é um ambiente simples, não é um ambiente fácil, não é um ambiente com barreiras de entrada baixas, são barreiras altíssimas, né? Precisa ter grana de mídia, precisa ter grana de para tudo, para criar uma loja gigantesca, para ter capilaridade, né? Então você precisa ter franquias, precisa ter sejam lojas próprias ou franquias em diversos lugares. Você precisa povoar rapidamente o seu mercado para você, porque o varejo é assim, né? O varejo demanda agilidade, rapidez e principalmente investimento. Quando a gente fala de um BBB, que é um reality que traz mais de R$1 bilhão para a Globo, quem é que está ali? É o varejo. Quem é que sustenta essas ações megalomaníacas de marketing e de comunicação? É o varejo. Quem é que sustenta o dia a dia da televisão? É o varejo, né? Porque o varejo demanda isso. O varejo precisa ser rápido, né? A gente pode ir para diversos segmentos. Pode ser de uma Casas Bahia, como eu falei, mas pode ser um supermercado, né? Um supermercadista também é o dia a dia. O cara de hoje para amanhã mudou o preço dele, tem 800 supermercados de bairro em volta dele, e ele precisa de alguma forma comunicar que ele é relevante e que vale a pena catar o seu carrinho ou, sei lá, pegar um Uber e ir lá, né? E até mesmo essa busca e essa competição com o e-commerce, né? O e-commerce não tem o calor do varejo físico, né? Acho que o varejo também ele se sustenta muito nessa relação de proximidade e relação física que a gente vê, né? Claro que a gente vai ter uma série de outros varejistas que são muito interessantes, como o Mercado Livre, como o Magalu da vida, como uma Shopee, que está vindo com tudo agora também para essa história do varejo, que são essencialmente online. Mas o Magalu, por exemplo, ele é misto, né? Ele consegue transitar nesses dois universos ali, porque no final das contas compreende-se essa relevância. A Casa Bahia, por exemplo, é um varejo que decidiu ficar no presencial, né? Não decidiu fazer muitas coisas no varejo online. Eles até têm tentado algumas coisas, mas aparentemente também não é muito o maior movimento deles, que eles fizeram foi mudar o Baianinho pro CB, né? E depois disso... Que foi uma tragédia, particularmente, eu acho. A partir daí foi sobre abaixo. Eles fizeram essa grande mudança. Nossa, vamos fazer aqui, mudar tudo. O grande e não fez, né? E aí, por que a gente vai falar um pouco mais lá na frente do Retail Media Marketing? E a gente vai falar basicamente do porquê que essas estratégias específicas para varejo são essenciais no mercado atual. Porque, principalmente, no varejo, para você se conectar com essas pessoas, uma pessoa que está no varejo, basicamente, ela já tem um interesse de compra, né? Então, é muito mais interessante você tentar vender alguma coisa para uma pessoa que já quer comprar. E, além disso, o varejo, até o maior... Pô, sei lá, na época mesmo saudosista das Casas Bahia, era onde as pessoas mais compravam, né? Era onde as pessoas... Então, você tinha todas as informações específicas sobre os hábitos do consumidor. Hoje em dia, se pegar minha Shopee, provavelmente vai ver muito dos meus hábitos de consumo ali. Então, é muito fácil você saber o que o consumidor quer, muito fácil você saber o que você oferece, né? Poucos negócios podem compreender tão bem o consumidor quanto o varejo, né? O varejo tem ali ele consegue medir, né? Vamos supor, um supermercado lá, um Extra, um Carrefour da vida.
Pô, o cara sabe tudo que você compra para sua casa, qual que é a frequência que você compra para sua casa, quais são as suas marcas preferidas. Então existe essa... Óbvio que a gente ainda não tem essa construção de dados sendo bem feita hoje. Mas se houver disposição, como existe de alguns grandes players, como o Mercado Livre, eu sei que aposta muito nisso, e uma Shopee da vida, que, claro, até pelo fato de serem totalmente online, tem muito mais facilidade de mensuração desses dados do que um supermercado, por exemplo, né? Mas você tem informações muito relevantes sobre hábito de consumo e hábito de consumo real, sem desvio padrão, sem amostra, é hábito de consumo ali no seu mais relevante estado, que é o da compra do carrinho aprovado ali, né? Da compra aprovada no carrinho. Então, realmente é um ambiente onde, se você aplicar inteligência nessas informações que você tem, você consegue trazer dados relevantes demais, inclusive para compartilhar isso com outras empresas, que é a história do retail que a gente vai falar. Perfeito. Então, já se aproximando um pouquinho do Retail Media, a gente vai ali falar sobre as tendências do Retail Marketing, né? Que é principalmente o Omnichannel, né? Que é a integração entre lojas físicas, e-commerce e aplicativos. Dentre aqui, uma das coisas que eu encontrei quando estava fazendo o roteiro foi uma coisa muito legal, porque a gente não costuma, quando a gente fala de varejo, a gente costuma só pensar nessas lojas, né? Que nem Casas Bahia, que nem a Shopee da vida, são lojas que vendem eletrodoméstico e tudo mais. Mas farmácias também são varejo. Verdade. E farmácia é uma... Eu tava vendo o rapaz, eu até coloquei aqui, eu não lembro quem que é ele, mas eu vi um podcast dele falando, que é da Raia Drogasil. E ele fala como que a Drogasil faz para integrar o retail no cotidiano. Então, eles têm, basicamente, um sistema totalmente integrado entre as lojas físicas e o ambiente digital, a ponto de que, se você vai em uma farmácia deles, o atendente vai falar para você, se você comprar pelo aplicativo, você vai ter mais desconto. Onde é que você vê isso? Pelo contrário, né? A gente vê fast food escondendo o cupom de desconto nos aplicativos. E isso é principalmente muito atrativo não só para o consumidor, como para a marca, porque você fideliza o cliente, você joga um jogo limpo com o cliente, né? Um exemplo muito legal também é do compre e retire, né? Então você tem a facilidade do consumidor comprar online, mas você leva ele para sua loja para retirar, ter uma entrega mais rápida, mas além disso você ainda mostra o seu espaço físico para ele com mais poder de compra ainda, mais possibilidade de compra, na verdade, né? Ele foi lá pegar coisa, mas ele vai ver não sei o que na prateleira, pode ter interesse e pode sair com outra compra. Então você dá comodidade para a pessoa, que ela vai ter o produto dela mais rápido, e você também gera novas oportunidades para sua marca. Eu quero só fazer um contraponto dessa história da farmácia, porque eu acho duas coisas. Primeiro, que a farmácia está gerenciando esses dados como ninguém, mas é super questionável, inclusive da própria Raia Drogasil. Eu tô com uma matéria aberta aqui da Infomoney, de 24/10/2023, onde o Ministério da Justiça investigou a Raia Drogasil sobre sobre uma suposta venda de dados pessoais dos consumidores. A partir do momento que você tem esse poder de ter esses dados, e não é à toa que eles falam para você mexer no seu telefone, que o seu telefone vai oferecer muito mais dados de uma maneira muito mais fácil e rápida para eles captarem do que a compra física, né? Eles não têm um sensor de câmera que vê por quais produtos você está passando, mas no digital você consegue ter essa informação. O retail media das drogarias, né, das farmácias de maneira geral, ele é extremamente trabalhado e ele é extremamente lucrativo para essas empresas, né? Não à toa eles pedem o nosso CPF em todas as nossas compras, né? Eles sabem tudo que a gente está passando ali. E eles vendem isso muito bem. Tão bem que acho que passaram do ponto em diversas situações a ponto de terem essas investigações do Ministério da Justiça em relação a vendas desses dados. Porque, vamos lá, os dados são legais de serem trabalhados enquanto são trabalhados por você. Eles. Sim. Né? A partir do momento que você repassa esses dados, a gente, graças a Deus, tem uma lei geral de proteção de dados que coloca barreiras nisso, né? Que coloca limites nisso. Você não pode simplesmente
vender dados de consumidores como se fossem coisas, propriedades suas. Não é um remédio que você está vendendo. É um dado de um consumidor seu e que pertence a esse consumidor e não a você. Mas essa história acabou? Eu não fiquei sabendo. Eu não sei qual é o desenrolar, deve estar rolando ainda, porque essa foi a matéria, uma das principais matérias que eu encontrei aqui no Google. Ó, eles foram multados em mais de 8 milhões de reais pelo Procon de Minas Gerais por exigir CPF dos consumidores, por exemplo. Entendeu? Então existe hoje essa preocupação justamente por conta desse desenvolvimento tão grande que foi e dessa lucratividade tão grande que foi vista dentro desse universo, principalmente de retail media, para esses anunciantes de dentro da farmácia, né? A farmácia é um grande supermercado, mas que é daqueles produtos de extrema urgência. Então, assim, ali a conversão é muito, muito relevante, né? Tipo, é muito interessante para uma coisa, por exemplo, como vamos pegar um remédio, mesmo que não seja um remédio, um produto desses do dia a dia que a gente encontra em farmácia. De cosmético. Você tem muita concorrência. Você tem um consumidor que não necessariamente está preocupado com a marca daquilo que ele... Por exemplo, o remédio. Você não está preocupado com a marca do remédio. O importante é a fórmula ali do remédio e acabou. Exato. Né? Só que você tem empresas investindo pesado, né? Para poder serem relevantes e acabar construindo dentro de um segmento que é muito complexo e com muitas restrições. Muito provavelmente você não vai ver um anúncio de remédio no meio da rua. Total. Né? Eu amo farmácia, gente. Eu gastaria facilmente 1 horinha do meu dia ali na farmácia comprando coisa. Sou um pouco hipocondríaca, sim, mas assim, o universo da farmácia me cativa, entendeu? Meu Deus, cara. Não, tem muita coisa. Hoje a farmácia é um grande mercado, então tem chocolate, tem coisa pro cabelo, tem coisa pra pele, tem coisa... É uma delícia. Então, isso é interessante, né? Nos Estados Unidos é muito mais esse conceito muito do mais, mercado, né? E isso, muitas pessoas dizem que isso também é uma das tendências para a parte de farmácias. A Raia Drogasil está tentando fazer. Eles estão tirando droga, né? Justamente dos nomes, né? Agora é só Raia, né? A Raia não se vende mais como droga Raia, para justamente virar esse ambiente de compras que não seja só de compras de remédio, né? Porque tem potencial, né? O fato é esse, né? A farmácia tem muito potencial e estão começando a enxergar cada vez mais todos esses potenciais. A gente vê isso muito acontecendo nos Estados Unidos, onde você encontra absolutamente tudo dentro de uma farmácia, né? Sim. E antes da gente entrar no próprio dito cujo que nomeia este episódio, eu queria falar também de uma outra coisa muito legal, que inclusive fazendo esse roteiro eu lembrei que a gente tinha conversado de trazer essa pauta pro episódio mais a fundo, porque a gente chegou a trazer no episódio de Motorola, que é o marketing sensorial, né? Que é quando a marca usa e trabalha com sons, aromas e amostras. É uma coisa muito legal, é uma tendência muito forte também, principalmente com várias marcas trazendo seus aromas próprios. A gente tem a Melissa, tem a própria Motorola, tem mais algum outro? Fini. Tem Fini, vocês lembram de mais algum? Mas tem bastante, eu sei que tem. Não vou lembrar de algumas. De som, eu tenho até a Via 4 aqui dentro do metrô de São Paulo. Eles têm a sua própria identidade sonora, né? E é muito falado. Não, e aí, além disso, obviamente, vai vir em alguns outros momentos aí tecnologias com realidade aumentada, IA e tudo mais, que nada se concretizando ainda oficialmente. Mas a gente chega ali no que tá bombando agora, todo mundo tá falando, não se fala de outra coisa, que é o Retail Media Marketing, né, Matheus? O Retail Media Marketing é basicamente essa capacidade desses grandes varejistas, à medida que eles têm volume de pessoas e têm dados, eles começam a comercializar isso para outras empresas que são empresas que vendem produtos nesses grandes varejistas. Então, sei lá, uma Samsung que vende smartphone, uma LG que vende televisão, uma marca de shampoo, uma marca de qualquer outra coisa, perfume, qualquer coisa, que tá ali, que tem esse intermediário, né? Claro, uma Samsung, por exemplo, ela tem a sua loja própria, mas assim, o grosso vem desses intermediários, que pode ser um supermercado, pode ser, enfim, pode ser uma loja de eletrônicos, pode ser uma farmácia, pode ser diversas coisas, e eles precisam dessa relação com esses varejistas. E como é que você intensifica isso? Você dividindo um pouco dessa receita desse produto com esse seu varejista. Então você pode ter isso de diversas formas, seja oferecendo melhores condições, ou seja, contratando esse serviço de mídia desses varejistas, né? Então, hoje, o Mercado Livre, por exemplo, eu sei que é uma plataforma muito focada nesse Retail Media Marketing,
que investe muito, pô, o cara tá pesquisando iPhone. Você não vai querer colocar o seu iPhone aqui, ou você não vai querer colocar o seu Galaxy aqui para esse cara que está agora, nesse momento, procurando um telefone para comprar? É aqui. Daqui ele vai tomar a decisão dele e vai efetivamente fazer a compra, né? Você trabalhou ele em TV, você trabalhou ele em rede social, mas agora é o momento que ele está com o dinheiro e está pesquisando dentro de um ambiente de compra especificamente. Ninguém procura um produto no Mercado Livre para descobrir como ele é. As pessoas procuram um produto no Mercado Livre para saber o preço e efetivamente realizar a compra desse produto. Já passou por toda a cadeia ali, né? De pesquisa, de ver a avaliação, review, tudo mais, e chegou no momento da compra. Então, é onde você já tem a certeza. O preço pode ser o único fator de risco aí que você tem. Exato. E a gente vê, vamos por exemplo, a Fast Shop, que costuma também, é uma empresa de tecnologia. E você entra lá, você tem experiências de algumas marcas efetivamente. Então, tem todo o ambiente lá com uma televisão enorme para você sentar, ver e ter ali o seu último contato antes de decidir sobre a compra do seu produto. Você tem a geladeira ali para você ver, abrir e olhar e decidir efetivamente ali naquele momento da sua compra. Você né? despertou uma memória afetiva minha aqui, que eu teve uma vez, quando eu era mais novo, eu fui na Casas Bahia, eu acho que era na Casas Bahia. E aí tinha lá um espaço desse com um sofazinho e uma TV zona, tô passando lá o Quarteto Fantástico. Eu não tinha dinheiro pra comprar a TV na época, eu era criança, mas se eu tivesse, talvez eu seria muito influenciado, porque eu assisti o filme todinho lá. Caraca! E nunca mais saiu da Casa Bahia. E a sua mãe tava onde enquanto isso? Véi, sei Tinha lá. desistido já do filme. Deixa, ó, filho, já volto, fica aí, ó. Mas eu acho que foi, tipo, nessas lojas que vai fazer compra, sabe? Tipo, quando tem um Extra e aí tem esse espaço sim. de Aham. eletrodoméstico. Talvez fosse até o próprio Extra que fez essa coisinha lá. E eu dando crédito pra Casa Bahia. Mas, enfim. Mas só- aí o poder que ela tinha do varejo, né? Porque você nem sabe se era ela, mas você já pensa que era ela. ficou na minha cabeça. Em supermercado tem muito isso também, né? De você ter, por exemplo, o lugar da gôndola que o produto fica é comercializado, né? Sim. Então você quer ficar na área dos olhos, né? Na área central ali, que é mais próxima onde a pessoa está olhando quando ela tá andando pelo corredor, você vai pagar por isso, né? Porque ali vai gerar venda para você. Os cara é gênio de negócio, Gera né? exposição de Gênio. produto, e exposição de produto gera venda, né? Você ter aquelas promotoras de venda dentro do espaço oferecendo para você experimentar um produto do lado Bom de onde demais. você vai comprar. Eu tinha certeza. Isso aí é 300% você, Victor. Adoro quando tem a Volta amostra 3 grátis. vezes na moça, né? Bom demais. Eu faço amizade com a moça. Falo, ô moça, e aí, esse negócio é bom mesmo? Você já comprou? Faço amizade. E a moça só quer que aquilo acabe, na verdade, então ela e- fica feliz. A querida não vê a hora de desovar todo o estoque e ir embora pra casa. Mas então, tem isso, né? Eu acho que no interior, acho que tem até mais do que isso. Eu participo muito desses rolês quando eu vou no supermercado lá no interior com a minha mãe, assim. Que é, nossa, de café, então tem o café do supermercado. Toda Nossa. vez tem um café do supermercado. A minha mãe já vai pronto pro café do supermercado. Ela chega no supermercado, vai com o carrinho vazio no café, toma um cafezinho dela e depois Aí, ela... eu tenho Já que- sabe a hora que o cafezinho sai. Eu tenho que fazer compra com a sua mãe. Aí, ó. Exato, ela sempre... Só vamos no cafezinho ali. Ela sabe que vai ter a amostra do café. Muito bom. E isso realmente converte, né, gente? Você ter a oportunidade de conversar com o consumidor no momento da compra dele, é o momento que o consumidor não só está mais suscetível a essa influência, como está com o poder de compra literalmente na mão, né? Exato, exato. E aí, a gente vai um pouco tentar mesclar essa experiência do CX no varejo de forma geral, né? Porque é um pouco do episódio que a gente estava falando no episódio... eu não lembro qual foi, mas que eu falei até que a rede social era a sua vitrine e o site era a sua casa e que você achou bonitinho, que sim, fofo. sim. Então, Foi agora, como é o nome? Foi dos sites Foi mais da- acessados site de do- 2024. Foi, exato. Então, é um pouco disso, né? Porque não adianta você fazer uma loja tudo bem equipada, uma loja bonita, se ela não oferece muita experiência e principalmente se você não oferece experiência para o seu cliente no digital, né? É um pouco da minha maior frustração que eu falei aqui com fast food, por exemplo. Fast food, eles adoram falar que tem aplicativo, adoram falar que tem cupom de desconto, que tem benefícios, isso e aquilo, mas eles escondem o máximo possível para que você tenha que fazer milhares de firulas para você conseguir usar o cupom. Então, não pode ser assim. Tem que seguir um jogo limpo ali com o seu consumidor, né?
E uma das questões principais do retail marketing é de fato ser omnichannel, né? Então, assim, você está oferecendo uma experiência dentro da sua loja física, quando o consumidor for para o universo online, obviamente você não vai oferecer a mesma coisa, né? Não tem como. Mas você precisa sair do mesmo, né? Precisa facilitar a busca, precisa diminuir a questão dos cliques dele. Tudo isso é uma experiência já, né? Por mais que não tenha tanta valorização no consumo online, isso aqui é muito importante. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, de CX no varejo. A gente tem o papel do design da loja, né, e do atendimento no engajamento do cliente. Acho que é isso também. Hoje a gente tem pessoas muito especializadas nesse tipo de comportamento, né? Que é de identificar ali o quanto, sei lá, a posição da gôndola vai influenciar, e essas coisas mínimas, elas realmente têm impacto ali na compra do consumidor, né? A cor do design da arte que você vai fazer pode influenciar para cima ou para baixo, né? Na experiência de compra ali dos clientes. Como criar experiências imersivas, a gente falou até um pouco dessa história da Fast Shop, né? De trazer essa imersão mesmo. Então, eu vou comprar um equipamento para a sala da minha casa, então vou colocar aqui um sofá, vou colocar um rack, vou colocar uma televisão e vou colocar como se a pessoa estivesse dentro de uma sala, para ela ter uma ideia do que é o meu produto na sala da casa dela. Entendeu? Uma marca que faz muito bem isso também é a Polishop, né? Exatamente. A Polishop, você não entra em uma Polishop se não tiver aquele caos de 10 produtos funcionando, girando, o aspirador de pó rodando, a frigideira fritando, é uma loucura, né? E eu fui num painel do Apolinário uma vez, e ele fala que ele considera as lojas dele como se fosse um parque de diversão. A pessoa precisa entrar lá e ter uma experiência de consumo. Então, vai ter amostra grátis do que a máquina faz. Se é sorvete, vai ter amostra de sorvete. Você vai lá, tem a possibilidade de fazer massagem, você vai lá, bota o aparelho de fazer abdominal na barriga. É uma loja que tem uma experiência. Eu acho ele muito bom nisso, né? Não tem uma Polishop que não funcione de forma viva, né? Tá sempre muito doido o ambiente lá dentro, o que é bom pro varejo. E acho que mostra um pouco também de que a marca confia no produto, né? Quando você faz isso. Quando você demonstra efetivamente, quando você dá uma amostra grátis, quando você faz uma experimentação no mercado, por exemplo, você está demonstrando que você confia na qualidade do seu produto, né? Seja ele um alimento ou seja ele um produto que você vai utilizar. Porque assim, ninguém demonstra algo ruim. Você não Exato. A pessoa vai comprar o seu produto, você vai lá e vai fazer ela experimentar e ver que ele é ruim antes dela comprar, ela vai jogar fora o restante que você deu para ela e não vai comprar. Né? Então, demonstra um pouco isso também, que a marca que confia no seu produto, que sustenta ali nessa comunicação com um produto razoável. E tem um diferencial nisso tudo, né? Para você ter essa estratégia muito bem alinhada, você depende de uma questão. Pessoas, você precisa de funcionários muito bem treinados, porque ele é a ponte entre seu produto e seu consumidor. Se essa moça, por exemplo, do mercado, não souber informações suficientes ali do que ela está oferecendo, ou se o cara, o atendente da Fast Shop, da Polishop, não souber informar ali os detalhes sobre o produto, você vai ter investido um valor e não vai ter justificado, né? Porque não vai ter retorno. Exato. E aí a gente tem algumas marcas que sempre priorizam o CX e que são sempre referência, né? A gente tem 3 icônicas aqui, a Disney, a Netflix e a Apple. Acho que também não precisa falar muito, né, sobre essas 3 aqui, que são 3 gigantes desse universo. E que é incrível que a gente muda de tema do episódio e elas continuam aparecendo. Tudo, né? Elas são referências em diversos segmentos do marketing, né? 100%. E aí a gente tem aqui... uma das notícias que mais me deixou chocado dos últimos tempos, assim, com relação ao mercado, é que eu sempre prezo muito pela experiência do consumidor, e uma das coisas que eu achava muito legal eram as lojas físicas de Kit Kat, a Kit Kat Chocolatery e a... Chocolatery ou Chocolatery? Chocolatery. Então, e aí a Nestlé vai abandonar, né, as lojas físicas do Kit Kat. O que vocês acham que, tipo, faz sentido no mercado atual que a gente está abandonar esse contato físico com os consumidores? Você tem que considerar que a Nestlé comprou a Copenhagen e a Brasil Cacau. Uma vez que você tem Copenhagen com inúmeras lojas ao redor do Brasil e Brasil Cacau com inúmeras lojas ao redor do Brasil, você tem ponto de contato físico com consumidores a nível Brasil, sem precisar abrir mais lojas de Kit Kat.
qual que é, na minha opinião, o grande problema dessa estratégia? Copenhagen e Brasil Cacau não são Kit Kat. Não tem a força de Kit Kat, não tem a irreverência de Kit Kat e também não tem o potencial do Kit Kat. Eles já anunciaram que com o fechamento das lojas Chocolatory, eles vão ter seções Kit Kat dentro das lojas de Brasil Cacau. Paia. Não tem menor sentido disso, gente. Aonde que o público da Brasil Cacau não é o mesmo público que compra Kit Kat? Também tem uma seção do Kit Kat dentro do Pão de Açúcar, e nem por isso o Pão de Açúcar é uma loja deles, né? Sim. Eu acho que não faz sentido do ponto de estratégia e vai na mesma linha que a gente já tem discutido da Nestlé. A Nestlé está focando em trazer economia e está esquecendo de trabalhar a marca. Exato. Tem algum especialista em Big Data safado dentro da Nestlé que está falando para eles, tem dinheiro indo embora aqui, tem dinheiro indo embora aqui, tem dinheiro indo embora aqui, e eles estão racionalmente olhando para esse dinheiro que está indo embora e não estão pensando em construir marca. Quando você tem uma Kit Kat Chocolatory, Kit Kat é uma marca jovem, Kit Kat é uma marca global, Kit Kat é uma marca que tem parceria com, sei lá, vou lembrar aqui agora do Now United. O League of Legends. League of Legends, tá fazendo parcerias globais, né? Aonde você vê um League of Legends fazer uma parceria com Brasil Cacau? Não faz sentido. Fazer uma parceria com Copenhagen? Não faz sentido. Então, assim, tá se esquecendo que no final das contas, o consumidor vai achar divertido, interessante e vai lembrar naquela pesquisa de marcas da geração Z, que a gente falou que a Nestlé estava lá já embaixo e a gente nem viu Brasil Cacau e Copenhagen naquela lista. Eles estão se esquecendo disso, que no final das contas, ter uma marca relevante para o consumidor, que o consumidor sinta que aquela marca está perto dele, próxima dele, entende ele como um consumidor e que se preocupa com ele, é muito mais importante do que economizar alguns reais no final do mês, porque você fechou 5 lojas que você tinha e que serviam como ponto turístico da cidade. Sim. Sim. Entendeu? Não faz sentido. Também não acreditava na história da Chocolatory como uma loja para você abrir em cada capital do Brasil. Talvez em cada capital ainda vá, mas não uma loja para você abrir no nível de Copenhagen e de Brasil Cacau. Não, é um ponto turístico, a loja é um evento, né? Eu tenho foto lá no banquinho de Kit Kat, pô. E eles trabalhavam dessa forma. O que faz ela diferente é justamente a exclusividade que tem em torno dela, né? Então o desejo de estar lá. Tem os sabores diferentes lá na loja. Então. E aí, concluindo, né, o que você falou, eu acho mais uma estratégia totalmente errada da Nestlé de trabalhar dessa forma, jogando para Brasil Cacau, que é uma marca fraquíssima. Convenhamos, Brasil Cacau é uma marca fraquíssima, com muita frequência é confundida com outras marcas de chocolate ao redor do Brasil, porque ela não tem nem força de marca para se sustentar sozinha, né? E depois você tem uma Copenhagen que é vista de um nível mais elitista da coisa, que o grupo CRM sempre se orgulhou desse elitismo de Copenhagen, que agora a Nestlé vai tentar baixar a Copenhagen desse elitismo para tentar brigar com o Cacau Show da vida e não vai conseguir, porque foi feito um trabalho muito grande lá da Copenhagen lá atrás para trazer ela como essa marca mais elitista e um nível acima, não só na qualidade, mas no preço. Porque o consumidor tem a percepção de preço da Copenhagen muito acima de uma Cacau Show, por exemplo. E esse é um dos problemas de misturar Kit Kat com Brasil Cacau até, o preço. Exatamente, né? Mas eles foram pro Brasil Cacau porque Brasil não dava para colocar Kit Kat no nível de Copenhagen, porque de novo você ia ter essa história. E até conceitualmente, né, não ia ter menos sentido ainda. Enfim, nenhum dos dois teria sentido, mas um vai ser feito, né? Pois é. E aí, esse tipo de coisa acontece porque tem um negocinho chamado Data Driven Retail Marketing, né? Que é justamente pegar os números. E o que acontece? Olhar para esses números é uma coisa muito interessante porque te dá algo palpável do que você está fazendo como marca. Porém, se você olhar apenas visando o lucro, visando o financeiro da sua marca, vai acontecer inúmeros casos disso que a gente já vem se repetindo. Isso não é só referente à Nestlé, a gente fala aqui em vários episódios sobre marcas que apostam em movimentos totalmente voltados
pro financeiro, pensando só em como ganhar dinheiro, mas ele basicamente ele é utilizado para você entender o comportamento do seu consumidor, juntamente com ferramentas de análise para personalizar as ofertas e otimizar essas campanhas, né? Então, ao invés de você usar esses dados para se beneficiar somente financeiramente, que é óbvio que uma empresa quer prosperar financeiramente, você utiliza ele para implementar diversos benefícios para fazer com que o seu consumidor consuma mais. E aí, um desses benefícios é programas de fidelidade baseado justamente nos dados. Então, por exemplo, você sabe que um cliente vai entrar na Nestlé, vai consumir muito Kit Kat, você oferece um desconto para ele lá. Pô, consome mais, você vai levar 5, você leva um desconto aqui, você leva 7, leva 10. E aí é uma maneira mais correta, que vai ser um jogo mais limpo com o seu consumidor, utilizando desses dados, né? Eu acho que quando você fala de Data-Driven Retail Marketing, ou Data-Driven Marketing de maneira geral, a gente teve um episódio sobre isso também lá atrás, acho que no break, né, que a gente fez. Foi. Os dados podem falar qualquer coisa que você queira. Se você tiver uma visão enviesada em cima de um dado, ele pode responder qualquer coisa. Você encontra uma forma de comprovar o seu ponto de vista procurando nos dados. O que é preciso ser feito é olhar para os dados de maneira muito aberta para tentar compreender como solucionar os problemas que os dados estão trazendo e não usar os dados como justificativa de uma decisão que você quer tomar. Exato. Né? O grande problema das empresas quando vão usar esses data-driven marketing, elas usam esses dados para resolver problemas que elas já previamente querem solucionar. Né? A gente falou muito sobre isso, impacta muito essa história da experiência do consumidor também com o aplicativo do banco. Né? A gente falou do aplicativo do banco. Agora, para você fazer um Pix, você precisa passar por um corredor de informações. Parece que você está passando na Times Square, que está lá um monte de informação sendo jogada na sua cara para você chegar onde é que você usa, que é para ir chegar e fazer um Pix. Né? Você vai fazer um Pix pra pessoa, se a pessoa tem que ficar esperando você sair de um monte de coisa pra conseguir chegar no lugar do Pix. Vem um não sei o que, vem um empréstimo. Calma aí, moça. É isso, quando você não termina, ainda tem que fazer a reconhecimento facial, a pessoa esperando e você mudando a câmera. Exato. Por quê? Porque se você olhar para os dados vão dizer o principal fluxo do consumidor é o Pix. Então, se você colocar uma propaganda no meio desse caminho, ela vai ser vista. E ela vai ter efetividade. É óbvio que ela vai ter efetividade, gente. Porque você tem um fluxo muito grande, você vai colocar uma barreira naquele caminho e vai trazer uma efetividade. Agora, essa mídia que você está comercializando aqui, ela vale a pena para a experiência do seu consumidor? Porque se fosse assim, então a gente está perdido. Porque acabou zero experiência de uso e 100% lucro. E não é assim que tem que ser a relação com o consumidor. A gente falou do TikTok. Por que o TikTok é um aplicativo tão gostoso de se utilizar? Porque o TikTok tem inúmeras possibilidades de tacar propaganda na nossa cara de diversas formas. Ele poderia fazer como o Facebook faz e parar um vídeo no meio e começar a rodar um anúncio ali. Ele faz isso? Não. Ele espera você sair para você ir pro próximo vídeo. Exato. Entendeu? O que mais que a gente falou de alguma outra coisa do TikTok também, de usabilidade, que eu esqueci agora. De acelerar a tela. Ele tem a forma de você acelerar a tela, ele tem uma série de outras... O chat, quando você manda pra uma pessoa, você tem um feed, basicamente, do que foi compartilhado. Então, seria muito mais fácil e traria muito mais retorno outras coisas? Sim, mas você precisa calibrar o que é experiência de uso e o que é rentabilidade de uso. Quando você passa a considerar a rentabilidade e você vai olhar nos dados, os dados vão te responder. As pessoas estão clicando. Você vai falar, sim, olha só que bacana, tá funcionando, tá todo mundo clicando. E o que você não está medindo é que aos poucos as pessoas estão preferindo outro aplicativo de outro banco porque ele é mais simples e mais fácil de se utilizar. O Nubank cresceu nisso, gente. Sim, total. E aí a gente vai justamente para tentar entender um pouco de estratégias, né? Basicamente o mercado do marketing digital aplicado no varejo, ele precisa muito dessa experiência do phygital, né? Ele precisa acontecer nos dois ambientes, tanto no online quanto no offline. E aí a gente tem essa questão do phygital, que é muito interessante quando ele é feito de maneira bem feita. Uhum. A gente tem, por exemplo... eu não entendi. A gente precisava trazer alguém aqui para conversar com a gente
não sei se da Nestlé ou de salgadinho da Elma Chips, para entender por que não volta os Tazos, para entender se a questão é só dinheiro. Porque não me faz muito sentido uma marca querer lançar uma experiência phygital, como por exemplo no chocolate surpresa relançado pela Nestlé, onde na versão original você tinha um card físico que vinha com o chocolate, e aí agora você vai relançar, e em vez de você agregar a um produto que já existe um benefício digital, você retira um benefício físico, que era o card, que ele não vem mais, e você coloca esse card no ambiente digital, que não existe apreço colecionável nenhum no ambiente digital. Você tira um print se você quer colecionar, sabe? Exato. Eu acho que esse colecionismo digital não existe, gente. Tentaram isso com o NFT, que foi talvez a tentativa mais séria em relação a colecionismo digital que se tentou fazer na história da humanidade, e isso não vingou. Já era nítido que isso não ia vingar lá atrás, e agora é cada vez mais claro que o NFT não vingou e não vai vingar. Se ele não conseguiu vingar na pandemia, que a gente não tinha como sair de casa para fazer nada, ele não vai vingar. Não adianta a gente achar que isso vai vingar. Agora, dentro de um contexto de games, que eu acho que a Nestlé acertou, tá? Na estratégia do Roblox em si. Perfeito, também acho. Desconsiderando a estratégia do produto físico. A estratégia de fazer uma parceria com o Roblox, ter um jogo dentro de Roblox, e dentro de Roblox você colecionar essas cartas, eu acho bacana. Sim, a gente muito coleciona bom. coisas, você coleciona carta de Pokémon dentro do celular. Tava perfeito se eles não tivessem tirado o card físico. Então, eu acho que falta essa coisa. Mas eu entendo o raciocínio deles e não concordo. Eu já falei isso em alguns vídeos que eu fiz. O raciocínio deles é: quero transformar o chocolate surpresa, que foi um fenômeno na década de 80 e 90, em algo para esse novo público. Esse público do meio, que é o público que vivenciou os anos 80 e 90 e tem a lembrança, a memória afetiva e ainda valoriza muito o físico, eles esqueceram desse público e eles não quiseram, de novo, por economia de grana, não quiseram bancar a alimentação desse público aqui. E o problema de não alimentar esse meio é que essa transição ela se quebra aqui. Eu, enquanto pai, que experimentei o chocolate surpresa na década de 80 e 90, não estou nem um pouco interessado em comprar um negócio que é totalmente diferente para o meu filho. Sim. Né? E você está desconsiderando, inclusive, o decisor de compra, efetivamente, que é o pai, que vivenciou o chocolate surpresa. Então, acho que o erro da Nestlé é tentar fazer essa conexão direta com o público, só que o público não tem nenhuma relação afetiva com a marca chocolate surpresa. Será que vai pegar? Eu acho pouco eficiente. Eu acho que seria muito mais eficiente você construir essa conversa desde lá de trás, entendeu? Perfeito. Concordo. E aí eu coloquei alguns outros tópicos aqui pra gente conversar, que é uma das coisas que a gente mais conversa aqui das redes sociais. Se vocês acham que vale manter ali uma rede social, tentar utilizar a rede social como canal de venda e, obviamente, coloquei aqui o engajamento também. Por quê? Porque como engajamento a gente sabe que funciona. Manter uma rede social para você engajar com o seu público e para você se comunicar com ele é ótimo, ok. Mas vocês acham que vale pro varejo tentar utilizar ele como um canal de venda, como por acaso fazendo as live shops que nem tem no TikTok ou até no próprio Instagram? Cara, eu vou falar, eu sou meio cético dessa história da rede social como canal de venda. Eu acho que a rede social ela é mais eficiente enquanto construção de marca do que enquanto venda. Existem situações onde é possível se vender e se vender muito utilizando redes sociais, mas acho que aí vai mais para um UGC do que para uma ação de marca. Eu não conheço cases que a marca em si consiga vender muito só com a rede social. Eu não lembro aqui nenhum... a gente teve esforços muito grandes das próprias plataformas nesse sentido. O próprio Instagram colocava lá Instagram Shop, que você clicava, ia pro e-commerce, comprava. Isso não vingou, não vinga, não vai, não funciona, né? Converte, mas não sei se... E vai depender sempre de uma mídia paga, Sim. Atrelada a isso para gerar a conversão. Então, acho que cada vez mais as redes sociais elas têm oferecido menos espaço para que as pessoas saiam dela. Então, sair da rede social para um ambiente de compra tem sido cada vez mais difícil. E o consumidor já demonstrou também que ele não tem interesse em realizar a finalização da compra dentro da própria rede social.
isso para o consumidor também não é muito relevante. Uma coisa que eu acho loucura e ainda não consigo entender muito bem como funciona, até obviamente eu entendo, mas é as lives da Virgínia, né? Que ela faz para vender os produtos lá da WePink, que é sempre um fenômeno de venda, e isso me impressiona de um nível assim, porque realmente você falou de marcas fazendo isso, não consigo pensar em nenhuma marca que tenha feito algo de maneira tão positiva assim, mas as lives da Virgínia fazem um sucesso fora da curva, né? Cara, a muito Virgínia doido. é quase uma religião. Vamos falar bem francamente aqui? Seguir a Virgínia é quase seguir uma religião. Porque é um estilo de vida, ela vende aquele estilo de vida, as pessoas são cegas pelo estilo de vida dela. Não importa o que ela faça de ruim, de mal, de mal feito, as pessoas continuam seguindo ela, continuam defendendo ela e continuam comprando o que ela indica como se fosse um pastor mandando você comprar da marca XYZ, porque a marca outra é do demônio, entendeu? A Virgínia, primeiro, eu acho que ela se diferencia porque ela faz essa transição, então ela é a influenciadora que tem uma marca e não a marca que está tentando ser uma influenciadora. Porque daí você tira outras pessoas que vendem muito bem, como uma Boca Rosa, né, como a Francine Elk, né? Eu não Mari entendo muito desse Maria. universo, Mari Maria, que conseguem fazer essa conversão, mas não de uma forma tão direta e Tão tão incisiva, rápida como a Virgínia. Eu acho que o caso da Virgínia é um caso muito particular que envolve todos os valores que ela representa e não só o benefício do produto em si, né? Perfeito. Eu acho que é muito difícil a gente, como entusiastas do mercado, vamos dizer assim, estudar o case Virgínia e tentar comparar, e tentar até, enfim, diagnosticar ele para conseguir tirar alguma coisa disso para trazer para os seus clientes, para o que você acredita, porque é um caso muito particular, né? Eu acredito que dá certo porque é ela, junto com todo esse combo que faz isso, né? Mas assim, se algum cliente chegasse para mim e falasse, vamos fazer uma live em Dubai, que eu vou lá para Dubai só para fazer uma live, da mesma live que eu posso fazer aqui, eu ia falar para ele assim, Então, tá louco, porque tipo o lugar assim, o que representa pro acontece? público, né? O lugar Exato. demonstra pro público uma informação que é muito importante, o poder que ela tem. E ela faz isso de forma orgânica. Eu acho que a WePink, com todos os seus problemas, e tem muitos e muitos problemas, né, que a gente vê saindo aí com questões de entrega, logística, ela funciona organicamente. Eu acho que eles nem devem precisar trabalhar com mídia, porque o negócio se vende pelo que a Virgínia é, pelo que a outra sócia dela é. Então, é muito difícil. É a mesma coisa do que a Boca Rosa chegar e vender um curso falando que ela ia fazer qualquer marca viralizar, porque ela conseguiu fazer isso com ela, né? Onde ela só conseguiu isso porque ela é a Boca Rosa, né? Então, é muito doido a gente estudar marcas de influenciadoras e tentar comparar em um lugar, assim, dos meros mortais das marcas, digamos assim, porque muita coisa não vai funcionar, né? Só para amarrar esses dois tópicos, que é o das redes sociais e dos influenciadores. O influenciador digital vende muito. A rede social vende? Não acredito que a rede social seja o motivo da venda. O motivo da venda é o influenciador. Perfeito. Aonde ele tiver, ele vende. Se ele abrir uma banca no meio da Paulista, ele vende. Entendeu? Não é por conta das facilidades da rede social. Óbvio, a rede social é o canal de comunicação entre ele e esse público, mas isso vai ser para construir a marca dele, que depois vai ser, né, muito eficiente para fazer a venda e não efetivamente para vender em si. Eu acho que depende muito do objetivo no final das contas, mas não tem como negar que a rede social é um canal muito interessante para venda, não venda dentro dela, porque como o Matheus falou, a gente já viu que isso não dá certo, mas é uma prateleira online ali para você mostrar o seu produto e o seu valor de marca. E aí a gente tem aqui o último ponto que a gente separou para falar, de como reinventar o varejo físico para atrair consumidores. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que assim, todo mundo queria ter. A gente não tem nenhum grande nome do varejo físico que esteja efetivamente sendo fora do comum nas redes sociais. Talvez a gente tenha o Magalu. O Magalu é um baita case de varejo físico que está lutando para conseguir se fazer existir, né? Vamos falar assim, de continuar relevante enquanto uma loja.
Eles sabem que eles não conseguem muito competir com uma Amazon, por exemplo. Mas uma particularidade do mercado brasileiro, o mercado brasileiro rejeita muito a Amazon, né? Sim. O mercado brasileiro não abraçou a Amazon como fez os Estados Unidos e a Europa. Sabe lá Deus qual é o motivo, eu não sei, não tenho muita ideia. Talvez eu acho que o brasileiro não encontre muito esse calor brasileiro na Amazon, né? Que a gente já encontra mais no Mercado Livre, que é uma empresa latina que já tem um pouco mais do jogo de cintura de lidar com o público brasileiro, embora seja argentino. E eu acho que quando você vem com com grandes players para dentro do mercado brasileiro, que são não só empresas de venda de produto, não só empresas de varejo, mas são empresas de tecnologia, você já sai perdendo enquanto varejista, né? É muito difícil para o varejista competir com uma empresa de tecnologia. Só que a gente vê que o Magalu se predispôs a bancar essa brincadeira e conseguiu ser relevante e ainda é relevante hoje. Talvez não seja mais aquele... Antigamente tinha aquela coisa de que o que o Magalu vai ser. Hoje a gente já viu que talvez não. Esse é o limite do Magalu. Ele chegou. É que é difícil quando você chega lá no topo do Everest, você olha e fala, o que eu vou fazer agora, né? Exato. Pra onde eu vou? E então o que eu acredito mais é que num crescimento, por exemplo, de uma Shopee, que entendeu muito como o brasileiro funciona também. E a Shopee nem sei de onde é, da China. Também não sei, mas eu sei que eles se comunicam do jeitinho que nós sabemos mesmo. E olha quem tá ali hoje, que eu sempre falo. Shopito. Chopito. É de Taiwan. Taiwan. É, a cara, né, do brasileiro, os taiwaneses. Os taiwaneses são nossos primos distantes. Exato. O Brasil tem muito essa identificação com a China no ponto de vista de consumo, tá? Eu acredito muito nessa semelhança do ponto de vista de consumo do brasileiro com o chinês. Óbvio, você não pode trazer... Acho que tem essas coisas da China, que é essa... Eu tava até vendo um vídeo sobre isso aqui. Tudo na China é muito, né? Muita informação. É o design, o aplicativo pula coisa na sua cara. Que não é uma coisa muito que a gente consome. Apesar disso, eu acho que a Shopee conseguiu se posicionar muito bem. Tem uma Shein também se posicionando muito bem nesse mercado varejista aqui no Brasil, oferecendo custo-benefício, que o brasileiro está desesperado por custo-benefício, principalmente à medida que os nossos salários já não dão conta mais de pagar todas as contas do mês. E também oferecendo uma relação mais calorosa e mais interessante para ter uma conexão com o consumidor brasileiro. A Shopee consegue fazer isso. Quando ela traz um El Chan, ela está falando que eu me importo com as coisas que você gostava lá no passado e que são saudosas para você. Quando ela traz aquele cara lá das branquelas, lá, o Terry Crews, ela fala a mesma coisa. Eu compartilho do mesmo humor que você compartilha, então a gente é amigo, né? Então tem esse trabalho que fazem a Shopee parecer muito bacana, muito gente boa e muito relevante para o público brasileiro, né? Que eu acho que é mérito total da equipe deles daqui. E acho que a China tem um fator que é de compreender muito essa especificidade local de cada ambiente que ela está. Coisa que o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, não consegue compreender tanto. Principalmente se for empresa europeia, então acabou. Não tem isso de jeito nenhum, né? Então ter essa sensibilidade, eu acho que é o que vai fazer com que esse varejo consiga a própria Magalu. Eles trouxeram a Lu para ter essa proximidade e essa relação mais emocional com o público da internet, né? E conseguir se aproximar desse universo. E conseguiu, querendo ou não. Pô, a Lu é um baita case de sucesso. Ninguém fez nada parecido com a Lu, eu acho que no mundo. E sempre gera buzz, né? Sempre. Não, ela faz parceria como se ela fosse uma influenciadora. Exato. Então ela fez com o Burger King, né? É muito doido, porque é uma coisa... O que o Burger King, se for parar pra pensar, tem a ver com o Magazine Luiza, né? E colocaram ali os dois. E geralmente essa curiosidade de pensar o que eles estão fazendo junto que viralizou e fez dar certo, né? Mas eu acredito que uma das formas de reinventar é, de fato, esse lugar. É o fator pessoa, é o fator proximidade. Ninguém aguenta mais ser atendido por bot, ninguém aguenta mais essas coisas automáticas, né? Então, chega de ficar jogando oferta na cara das pessoas, sabe? Hoje em dia, as pessoas estão muito dispostas a consumir produto através de ads, anúncios e até atalhos que as marcas fazem. Mas desde que aquilo seja, de fato, relevante para elas, né? Então, eu acho que 2 fatores para se investir, tanto em físico como online, que você precisa estar bem estruturado nos dois, é
é o atendimento ao público. Você precisa estar muito bem, como eu falei anteriormente, representa a sua marca. Então não adianta você ter uma puta experiência de compra, chegar lá no saque porque você teve algum problema com o produto ou com a sua compra e ter uma experiência horrível. Você não vai voltar a comprar lá, mesmo que seu preço seja bom, mesmo que o seu produto seja ótimo. Então, eu acho que as marcas também esquecem muito isso de capacitar quem está representando elas, e isso acaba perdendo muito. Ou de terceirizar serviços, principalmente quando a gente fala de atendimento online, você pega aí uma gigantesca do telemarketing para te atender, para te representar, e você nem sabe o que está acontecendo naquela empresa. Qual é a missão daquela empresa, quais são os valores, se ela representa junto a sua marca. Então, eu tô vendo algumas empresas fazendo isso. Posso citar aqui algumas delas que eu já até atendi e trabalhei, como a rede do Itaú. Ela tem um programa de capacitação da galera muito legal, e tem algumas outras também. Então, é algo que o mercado precisa estar de olho para que toda a sua estratégia não se perca e o seu investimento vá pelo ralo. Tem uma coisa que eu acho que, até respondendo essa pergunta de como reinventar o varejo físico, o varejo físico, ele precisa se diluir um pouco mais, ele precisa ficar menos centralizado e ir mais para perto do consumidor. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que uma OXXO, por exemplo, é um baita case de varejo. OXXO tem um monte de problema operacional que a gente está vendo. É difícil fazer isso, principalmente para um país do tamanho do Brasil. É difícil fazer esse movimento, mas esse é o único movimento que eu vejo que está sendo interessante. Tá? E aí eu acho outras coisas também. Quando uma Riachuelo, por exemplo, coloca uma loja dentro de um Detal, de um Rock in Rio, ela está trazendo o varejo para outra experiência. Perfeito. Você precisa levar o varejo para dentro da vida do consumidor e não achar que o consumidor vai inserir o varejo dentro da sua própria vida por opção própria. Cada vez menos, né? Eu quero perder cada vez menos tempo indo para o mercado, indo para o shopping, indo para algum lugar físico, porque eu quero cada vez mais viver minha vida. Então, se o varejo puder chegar aonde eu estiver vivendo a minha vida, que é no caminho perto da minha casa, que é num show, que é numa experiência, num evento, num parque. A gente vê muitas essas experiências de varejo dentro de parque também, que são totalmente contestáveis, porque o Ibirapuera virou um inferno, por exemplo. Mas assim, o varejo está se mostrando eficiente quando ele entende que ele precisa entrar na vida do consumidor e não esperar que o consumidor venha até ele fazer a sua compra, entendeu? Esses são movimentos que eu vejo interessantes acontecendo nesse sentido. E só para finalizar muito essa questão, eu acho que não pode ficar de fora a questão da experiência, é muito do que você falou de viver. Então, o seu consumidor quer viver, o que eu posso proporcionar para ele que ele vai viver e vai ainda assim ter uma experiência com o que eu vendo, com o que... Quase nunca mais eu vejo essas lojas, essas salinhas fechadas com a TV para simular uma sala ali. Nunca mais. Mas nada impede, por exemplo, de um varejista desse fazer uma sessão de cinema dentro da porra do varejo, entendeu? Fazer uma sessão lá da loja. Tô fazendo aqui uma exibição de um filme gratuito, vem ver aqui, conferir os produtos. Então, assim, eu acho que mais do que nunca se faz necessário, a gente já falou isso até no episódio de Geração Alpha, de como as experiências offline são importantes para a vida do consumidor e para a vida das pessoas. Então, quanto mais você puder providenciar de experiência para o seu consumidor, para que ele consiga vivenciar junto com você desse momento, melhor e mais benéfico para sua marca. Bora, gente, vamos embora? Bora! Encerra aí essa bagunça. Pessoal, esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente trouxe um pouquinho, né, desse mercado de retail marketing, tendências de retail marketing e, claro, né, essa tendência enorme que é o retail media marketing, né? A gente queria lembrar vocês aqui que o YouTube e o Spotify permitem que vocês deixem comentários pra gente. Sim, o Spotify quer ser o novo YouTube, a gente tá vendo cada vez mais movimentos dele em relação a isso, né? Então agora a gente não tem só o vídeo, a gente também tem os comentários, vocês podem deixar o comentário aí pra gente, e a gente sempre deixa uma pergunta pra vocês, e dessa vez é qual player aí do mercado você tem visto investir nesse retail media marketing. Compartilha aqui com a gente pra gente bater um papo, certo? Boa, mas antes de terminar, eu queria lembrar vocês de deixar sua avaliação. Então, se vocês estão no YouTube e gostaram do episódio, deixa aquele joinha que não custa nada e facilita muito a nossa vida. O nosso conteúdo vai chegar a mais pessoas e mais pessoas do marketing vão estar bem informadas. Então, consequentemente, o mundo vai ser um lugar melhor.
E se você estiver no Spotify, não esqueça de deixar 5 estrelinhas, também ajuda bastante a divulgar o nosso canal, certo? Perfeito. E aí você avaliou, deixou, se inscreveu, fez tudo o que dá pra fazer, vai seguir a gente nas nossas redes sociais, né? GKPBcast lá no Instagram, pra você ficar por dentro de tudo que a gente lançar, inclusive cortes aí dos episódios. GKPB.oficial no TikTok, que sai não só vídeos do GKPBcast, como também muito conteúdo do próprio GKPB. E você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais pessoais. Aqui na minha frente temos Matheus Ferreira, para você se conectar no LinkedIn e @Geek Publicitário no Instagram. Eu sou o Victor Alexandro, para fazer a conexão aí no LinkedIn, e Victor A. Alexandro no Instagram. E ao meu lado temos Caroline Ferradosa, para você se conectar no LinkedIn e @Carol Ferradosa no Instagram. Você também pode seguir o GKPB.oficial lá no Instagram, que aí você vai ficar por dentro de várias novidades do universo do marketing e da comunicação. Muito obrigado pela companhia nesse episódio aqui e a gente se vê no próximo. Beijo! Boas compras!